Lucão, começando a entrevista coletiva desta quarta-feira, nós vamos preparando para pegar o Brusque no domingo, lá em Santa Catarina, fora de casa. E a gente começa a entrevista de hoje com o repórter Wagner Oliveira. Lucão, quem deseja chegar a um certo objetivo nesse campeonato brasileiro, ou seja, uma permanência ou acesso à Série A, tem que buscar vitórias e também fora de casa, o que não aconteceu ainda com o CSA. Pode ser nesse jogo agora, é uma obrigação do CSA tentar a todo custo esse grande resultado fora? Com certeza, acho que cada jogo é uma obrigação nossa vencer e a gente vai para o jogo com esse pensamento. É impossível a gente ir com um pensamento ao contrário disso, né? Mas a gente mostrou que dentro de casa o nosso time é muito forte, a gente se impõe, a gente cria chances, enfim, vence os jogos. E acredito que mais do que ninguém, nós, né, atletas, temos essa consciência de que fora de casa nós precisamos ser muito mais fortes, precisamos nos impor dentro de campo um pouco mais para que as vitórias fora de casa elas possam acontecer também. Então eu creio que a gente vai com esse pensamento para esse próximo jogo contra o Brusque. É um adversário muito difícil, né, que dentro de casa tem tido excelentes resultados, tem tido uma regularidade muito grande dentro da competição, mas eu creio que vai ser um jogo difícil, um jogo de igual para igual, e é como eu falei, nós precisamos nos impor um pouco mais fora de casa para a gente alcançar as vitórias. Lucão, como você considera o trabalho que é realizado hoje através do Adriano Rodrigues? O respeito que existe de vocês jogadores com o ex-jogador e que está hoje se qualificando também em concursos nessa condição de técnico de futebol para o Campeonato Brasileiro. Como é que é isso? Pra gente é tranquilo, é fácil. É um cara que a gente lidar no dia a dia, né? É um cara que conversa bastante com nós jogadores. Quando se tem outra comissão técnica aqui, o nosso diálogo é muito franco, muito tranquilo. É um cara super inteligente e que eu acredito que tem tudo para crescer no mundo do futebol como treinador. É um cara que sabe lidar com esse grupo, conhece muito bem o nosso grupo, então acredito que isso facilita muito, né, o nosso dia a dia quando ele está aqui no comando, e isso tem acontecido durante essa semana, né? Então, por ele conhecer o nosso grupo, desde o começo tá integrado, tá junto nesse processo, facilita muito para a nossa continuidade aí durante essa semana e, claro, ele na montagem da equipe aí para esse jogo do Brusque, facilitar, né, para a gente poder chegar mais preparado para esse jogo. Cícero Rodrigues, da Rádio Clube Recantos. Lucão, fala sobre as atividades desta semana, a preparação para o jogo contra o Brusque. Eu acredito que temos feito bons treinos, né? A gente tem se empenhado o máximo. Na verdade, a nossa equipe, o nosso elenco é um elenco muito... A gente sempre deixa claro isso. E eu acredito que não só eu, mas todo mundo que vem dar entrevista aqui, vem falar, sempre elogia muito demais, né? O ambiente do nosso grupo é um ambiente fantástico. Todo mundo se dá bem, todo mundo se respeita, todo mundo se gosta. É um ambiente leve. Então isso no nosso dia a dia facilita demais a questão do nosso trabalho, a questão dos treinamentos. Quando a gente tem que se cobrar, a gente se cobra. Quando a gente tem que ter consciência de alguma coisa que está errado, que precisa melhorar, a gente sabe. Então isso facilita. E como eu falei anteriormente, o Adriano, estando à frente, né, e por conhecer o nosso grupo, ele sabe lidar com isso. Então tem sido uma semana muito produtiva e eu espero que a gente possa, né, aplicar essa semana durante o jogo de domingo. Boa tarde, Lucão. Um grande abraço. Costa Cabral, da Rádio Difusora de Alagoas. Lucão, como é que vocês do grupo de plantel, até pela tua experiência, estão lidando justamente com esse emaranhado de coisas? Claro que é uma coisa administrativa, o plantel é outra coisa, mas involuntariamente o ser humano se envolve. Como é que vocês estão observando tudo isso, inclusive com a demora na chegada do novo treinador? Cara, eu acredito que
essas questões políticas, né, que envolvem o clube, nós atletas conversamos muito sobre isso. É uma coisa que é inevitável, a gente não está sabendo, mas a gente tenta se blindar o máximo possível para que essas coisas não nos atrapalhem dentro de campo, né? Que a gente que o nosso foco somente esteja em treinar, em jogar futebol, em se preparar durante a semana, se qualificar o máximo possível e esquecer tudo o que está de fora, né? Aquilo que está fora não entra aqui dentro, né? E aquilo que está aqui dentro não vai lá para fora. Então, esse é o pensamento que a gente, como grupo, tem falado bastante durante a semana, para que isso não venha a nos limitar ou então nos atrapalhar quando a gente estiver dentro de campo. Então, a gente espera, lógico, né, a chegada do novo treinador, né, a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande a gente, durante essa semana, e o Adriano também tem essa consciência. Então, eu acredito que, como eu falei, a gente está sabendo lidar bem com essa situação. Boa tarde, Lucão. Aqui quem fala é o Olívio da TV Gazeta. No próximo domingo, o CSA vai para Santa Catarina enfrentar o Brusque, né? Quarta partida fora de casa do CSA. Mas até o momento o CSA ainda não venceu, né? Como visitante. São 3 partidas e 3 derrotas. Eu queria saber de você como é que está sendo essas partidas fora de casa, quais são essas dificuldades que o CSA está encontrando jogando fora de seus domínios e também como resolver já aí contra o Brusque, principalmente nessa semana que está bem movimentada no CSA. Eu espero que a gente consiga fazer um grande jogo até para afastar, né, todas essas especulações ou todas essas falas, na verdade, de que o CSA é muito forte dentro de casa, e a gente já ouviu muito isso, né? O CSA é muito forte dentro de casa, mas fora de casa ainda não conseguiu aplicar o mesmo futebol. É uma verdade no momento, mas a gente quer realmente fazer um grande jogo e aproveitar essa oportunidade contra um grande adversário para a gente afastar toda essa fala, todas essas coisas que a gente vem ouvindo, né? Então, acredito que é a oportunidade ideal e sempre o próximo jogo vai ser o mais importante, a gente sabe disso, a gente fala isso também, comenta sobre isso no nosso dia a dia. Então, sabemos da responsabilidade e esperamos fazer um grande jogo no domingo. Lucão, aqui é Rodrigo do Esporte Alagoano. Queria saber de você como você enxerga essa dualidade do CSA. Está a 1 ponto da zona do rebaixamento e a 9 pontos da zona de classificação, do G4. E ainda tem 2 jogos a menos, né? Tem o jogo contra o Botafogo e o jogo do domingo contra o Brusque. Como é que você encara isso? É uma pressão interna para fugir dessa zona da degola e ao mesmo tempo um ânimo, porque se vence os 2 jogos, cola no pelotão lá de cima? Eu acredito que não só eu, mas todo o nosso grupo não encara isso como uma pressão, cara. Até porque se a gente encarar dessa forma, é muito pior, né? A probabilidade das coisas darem errado é muito grande. Então, eu acredito que o nosso grupo tem a consciência de que nós temos 2 jogos a menos. Isso não é nada que a gente tenha que sentir confortável, até pela nossa posição na tabela. Mas a gente sabe do compromisso e da responsabilidade, né, de ter 2 jogos a menos e quando chegar a oportunidade de jogar essas partidas, sermos efetivos, né, e ir lá e ganhar os jogos. Aí sim nós vamos poder pensar, né, sempre no próximo jogo, como eu falei. Então eu acredito que a gente tem consciência disso e sabe da importância sempre do próximo jogo, de ganhar o próximo jogo, e esse é o nosso pensamento para subir na tabela e estar brigando lá em cima. Em relação ao Brusque, né, dos 9 gols do time, 7 foram do Edu, que é o grande artilheiro dessa Série B até aqui. É um jogador que preocupa muito o sistema defensivo do CSA, tem uma marcação especial em cima dele. E como você, como zagueiro, enxerga esse duelo, principalmente quando vai enfrentar um dos grandes artilheiros da temporada? Eu acredito que todo atacante, né, de todos os times, a gente sempre tem que ter muito cuidado, tem que ter uma atenção especial. E a gente treina e se prepara durante a semana, nas oportunidades que a gente tem de treinar, a gente se prepara para tal.
E se tratando de um atacante que é o artilheiro e que está se destacando, está fazendo gols, eu acredito que a atenção tem que ser igual ou redobrada. Então, eu particularmente sempre me preparo da mesma forma todos os jogos, seja com A ou com B, o artilheiro ou não artilheiro, isso não importa para mim. Então, vai ser um duelo interessante sim, mas a gente espera, como eu falei, se preparar durante a semana para neutralizar aí o que o Brusque tem de mais forte, seja no ataque ou na defesa, para a gente ir lá e conseguir a vitória. Lucão, um abraço. Para você, o que foi que não encaixou com o Bruno Pivetti no comando? Ele trabalha diferente do Moza, ele fugiu daquela metodologia de trabalho já deixada pelo técnico Moza. Foi isso que dificultou o time do CSA a não ter um rendimento bom neste campeonato, nesta temporada? Eu acredito que todo treinador que chegar, nenhum a gente vai poder ficar comparando um ou outro, porque cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua metodologia de trabalho, e isso ele foi o Bruno Pivetti, foi o Moza, vai ser o próximo treinador que vai chegar, ele vai querer implantar a metodologia de trabalho dele, as ideias que ele acha que seja o melhor para o grupo. Infelizmente, com o Bruno, a ideia dele talvez não tenha encaixado, né, tanto efetivamente dentro das nossas características, e eu acredito que, como eu falei, eu acredito que isso possa ter levado a não ter alcançado as vitórias, a não ter alcançado o objetivo tanto dele quanto nosso do grupo. Mas é como eu falei, cara, todo treinador tem a sua metodologia, então não é somente o treinador se encaixar, né, no esquema das características do grupo. É nós também entendermos que nós vamos ter que nos encaixar nas características, metodologia, ideia dos treinadores que chegarem. Então, isso é o nosso pensamento e a gente tem consciência disso.